Boa noite e obrigado por terem aceito aqui o convite. Vamos estar com o pessoal do CIE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Nós estamos aí com o Cláudio Moreira, nós estamos com o Alexandro Salvatore, o Alexandro estou vendo ali, a Ivina Lima, estamos com a Samila Lopes e a Mona Lisa Machado. São 5, é um time, viu? E depois vamos ter um momento com o Raul Amaral, que vai ser ele, o doutor Raul Amaral e o doutor Marcos Vinícius, para falar sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que, imagine vocês, alguém pode dizer, eu já estou sabendo, tu é cheio disso aí, mas eu tenho 2 anos ou mais que eu trabalho com isso e nunca aprendi, não consegui ainda ter um domínio dessa matéria. E ele vem com outro aspecto, outro olhar, porque nós aqui do sistema, até agora, que vocês têm escutado, tem sido restrito à área dos nossos dados do SPC, porque ele tem uma obrigação, ele tem responsabilidade, então ele tem chamado a atenção mais para isso. Mas a LGPD para a empresa, ela vai muito mais longe do que isso. Você tem que proteger a empresa sua também, no seu relacionamento com o consumidor. E existem vários aspectos que precisam ser observados pelas empresas, que não é você atender ao disciplinamento do SPC que você está bem, não. O SPC ele está colocando um disciplinamento para o que ele precisa, para que ele replique os teus dados. Mas a tua empresa tem relacionamentos outros no mundo negocial, em que você precisa obedecer os ditames da lei que regula a LGPD. Essa lei, aqui para o Brasil, é até uma novidade, mas na Europa isso já vem há mais tempo, então não é invenção do Peniquim, não. Isso para que o Brasil pudesse estar inserido no mercado lá, com as empresas internacionais, nós precisaríamos ter esse regulamento. O consumidor aqui precisaria ter essa lei, senão nós não estaríamos inseridos no contexto internacional. Nós precisávamos disso. O consumidor lá fora, de fato, ele é rei. A gente diz que aqui nós somos reis, o consumidor, mas nós estamos longe ainda, até porque ele tem que ter consciência disso, e as empresas também. Então, vai ser um momento muito bom, importante, mas agora vamos abrir para o CIE, para que quem é que vai falar na abertura do CIE? Vocês aí que vão falar, eu não sei se é o Alexandro, não sei se é o Cláudio. Alexandro, não sei quem é que vai falar do Alexandro. Olá. É você que começa, Alexandro? Vou começar falando, doutor Freitas. Primeiro, pronto, então você fica à vontade, aí você dá a sequência, se outros vão falar, você dá a sequência, porque aqui agora nós somos todos ouvidos. Nós não vamos quebrar para perguntas agora, porque você faz a explanação e, ao final, se houver alguma dúvida, você presta os esclarecimentos, para nós sermos mais objetivos. Então, a palavra está com o CIE, com você. Muito obrigado, doutor Freitas. Agradeço esse espaço, agradeço aí, saúdo, né, não só você, mas como também o Francini, né, o Christian e demais presidentes e representantes, né, dos CDLs de todo o Ceará. E eu vou começar fazendo uma introdução, primeiro falando um pouquinho do que é o CIE, né, o Centro de Integração Empresa-Escola, né, que há mais de 56 anos se dedica à inclusão dos jovens no mercado de trabalho, né, mais conhecido pela essa integração entre o mundo do trabalho e o mundo da educação, através do programa de estágio e, mais recentemente, nos últimos 20 anos, também com o programa de aprendizagem. É sabido, né, que o jovem, né, em especial o jovem cearense, ele é a parcela da população mais vulnerável que nós temos no Estado, né, e os números estão aí, essa violência, essa criminalidade é estampada todos os dias no jornal, e isso nos deixa muito tristes, né.
E o CIEE, então, tentando contribuir com a sociedade no intuito de criar alternativas para que o jovem ele possa ter uma possibilidade de um futuro melhor, ele criou, né, o programa Jovem Talento. Esse programa ele é um programa de estágio com algumas melhorias. Por que isso? Né? Nós, do Centro de Integração Empresa-Escola, percebemos que grande parte dos estudantes hoje, eles não têm aquele brilho nos olhos, né? Quando se fala em futuro. Né? Há um desalento muito grande do jovem, uma falta de perspectivas que foi agravada, né, infelizmente, por conta dessa pandemia. Né? Então, nós fizemos uma pequena apresentação para falar um pouco dos diferenciais desse programa de estágio, onde nós entendemos que, para o comerciante, é um programa extremamente valioso, porque poderá, com curtos recursos, com pequenos recursos, suprir a sua carência de mão de obra, contribuindo socialmente para o desenvolvimento dessa juventude. Né? Antes de passar a palavra, só para se ter uma ideia, né, eu levantei uns números recentes do CAGED, do PNAD, o desemprego entre o jovem ele é o dobro das demais faixas etárias. Isso é um absurdo, né? Infelizmente, nós ainda não temos nenhuma política pública voltada para o jovem. A gente está falando aí, em todo o território nacional, de mais de 46 milhões de jovens, né? Mais de 20% da população. E não existe nenhum programa específico do governo federal, do governo do estado, do governo municipal, no intuito de exclusivamente tratar essa questão. E é importante nós, como sociedade civil, as associações, né, fazerem a sua parte nesse processo. E é com esse pedido, né, que eu passo a palavra para o Cláudio, para a Ivna. Ao Francimir também, é um prazer estar aqui com vocês, ao Christian, o qual eu conheço pessoalmente. Christian, boa noite a todos vocês, representantes aqui da CDL, do Ceará inteiro, não é isso? Bom, falando um pouquinho, dando continuidade ao que o Alessandro falou, né, nós temos aqui representados, né, as 3 unidades nossas aqui do CIE no Ceará, né, que uma fica em Sobral, outra fica em Juazeiro do Norte e aqui também em Fortaleza, congregando todos os 184 municípios, né, do qual o Ceará, né, se faz presente aqui, certo? E aí, em cima disso do que o Alessandro falou, a nossa intenção é buscarmos parceria com vocês, né, com as câmaras, com o CDL das cidades, para que possamos, sim, aumentar a oportunidade desse jovem, né, egresso do ensino médio, que esse programa que nós vamos falar logo em seguida é voltado para jovens do ensino médio a partir de 16 anos, certo? E que estão aí ávidos, né, a ter a oportunidade no mercado. Para o empresário, para vocês, em contrapartida, vocês terão acesso a uma força de trabalho, digamos assim, sem vícios, né? Cheia bem oxigenada, pronta para ter essa oportunidade atendida. Então, a gente casando essas duas situações, ou seja, eu falo, né, a fome com a vontade de comer, né? Então, vocês, graças a Deus, a retomada da economia, a gente vem percebendo o que vem acontecendo, não evidentemente nos mesmos moldes do ano passado, mas isso vem acontecendo por duas situações. Retomada da economia pelo recrudescimento, né, da pandemia aí também, e evidentemente pelo momento, para vocês comerciantes mais ainda, né, porque é um momento de alta já nessa aproximação de final de ano. E nós, né, pensando nisso, queremos propor a vocês essa situação de ajudá-los, né, na busca de bons talentos para suprir essa demanda de vagas, né, de mão de obra de vocês. E com reconhecido redução tributária, redução de custos. Vamos lá. Então, o que é o programa Jovem Talento? É um programa de estágio diferenciado, né, que além da prática, né, o estagiário receberá uma qualificação de cursos EAD, focados na área de atuação dele, né? Além Ô, Cláudio, o teu áudio está bem aberto, porque estão reclamando tá aqui que está baixo lá.
Oi, melhorou? Para mim já melhorou. Acho que quem estava reclamando deve ter também melhorado. Pronto, deixa eu ficar com o fone aqui próximo Isso. à boca. Pois. Então, é um programa voltado, né, para justamente para as atividades de vocês, certo? O que você pensou? Melhor qualificar esse jovem, dando a eles recursos teóricos para que ele coloque na prática, no dia a dia de vocês, né, esse aprendizado teórico. Isso ocorre de forma paralela. Então, nós montamos grades de cursos, EADs, né, para que ao longo do contrato de estágio dele, que pode ser de 6 meses, 12 meses, 18 meses ou até 24 meses, desde que ele continue como estudante no ensino médio, certo? Ele vai poder estar aplicando na prática, no dia a dia com vocês, ajudando vocês nas atividades diárias, certo? De apresentação de produtos, de oferta, de demonstração de produtos, certo? E de serviços. Esse aprendizado teórico que ele está trazendo dos bancos escolares, das escolas, e, evidentemente, também nós os capacitando para o mundo empresarial. No primeiro momento, eles verão as questões mais comportamentais, então, questões de cidadania, de se comportar, até questões mesmo de educacionais, na verdade, tá? E atitudinais, certo? Logo em seguida, questões específicas do curso que você vai nos contratar, da trilha de curso que vocês nos contratarão. Para vocês, especificamente, nós temos aí o comércio e varejo, certo? Então, ao longo desse contrato do estágio, ele, durante 1 hora por dia, certo? Terá acesso a essa plataforma nossa de EAD para ele se capacitar, certo? Lembrando, gente, só também reforçando, que o estagiário pode ficar com vocês no máximo 2 anos, né? Desde que seja estagiário ao longo desse tempo, e a carga horária dele, né, diária, é de 6 horas por dia, certo? E 30 horas semanais. O que eu quero dizer com isso? Se vocês, porventura, quiserem que eles fiquem com vocês de segunda a sábado, também é possível, desde que essa carga horária não ultrapasse 30 horas semanais. Pode ser, por exemplo, vocês ficarem de 5 horas por dia, certo? E 1 hora por dia dessa carga horária será destinada para a capacitação teórica desse jovem ao longo do programa. Ok? Então, assim, percebam que eles vão estar dedicando a grande maior parte desse tempo deles, 5 horas por dia, por exemplo, para as atividades práticas nas empresas de vocês, certo? E 1 hora nós pedimos que, no mínimo, vocês cedam a ele o link de internet, porque eles podem fazer podem ter acesso à nossa plataforma até pelo celular deles, ou então, se for interessante para vocês, o link de internet e uma estrutura de micro para que eles, daquela 1 hora, façam o aprendizado teórico da trilha de aprendizado que vocês nos contrataram. No caso de vocês, só reforçando, nós temos comércio e varejo, nós temos também tecnologia, nós temos contabilidade e finanças, certo? E nós temos administrativo, são 4 trilhas, certo? Então, essa é o grande interesse. Esse jovem que pode ser estagiário de vocês a partir de 16 anos, e esse programa é voltado para jovens que estejam em ensino médio, certo? Então, lembrem, e a contratação, só reforçando, eu acho que alguns de vocês já devem ter estagiários, imagino eu, segue a regulamentação de uma lei de estágio, a Lei 11.788 de 2008. O que diz? Pode ser estagiário qualquer pessoa que tenha a partir de 16 anos, nesse caso, estão estudando no ensino médio, certo? Vão ficar com vocês no máximo 2 anos, 6 horas diárias por dia, certo? Nesse caso desse programa, 1 hora é de capacitação teórica, desse curso que você vai nos contratar, certo? E o que ele recebe? Né? Ele vai receber, segundo a lei, bolsa auxílio transporte e recesso remunerado. Eu estou até falando aqui, passando, inclusive, nem percebendo o que Ivna está passando aqui dos slides, tá? Mas são esses benefícios que o estagiário tem à disposição deles, certo? E vocês vão contar com uma força de trabalho oxigenada, sem vícios, e que vocês podem vir moldar, né, conforme os valores da empresa de vocês, e logo em seguida, caso vocês queiram, efetivá-los. Serve, inclusive, nesse momento, até como momento de
de experiência para esse jovem e para vocês, empresários, também. Cláudio, desculpa, seria interessante, só se me permite, reforçar essa tela aqui com eles, é onde a área de atuação dos jovens talentos, né? Onde a gente deixa aqui as características só contribuindo, ele não possui vínculo empregatício por se tratar de estagiário. A área que é o foco, a área do comércio, onde a gente percebe que eles podem atuar em mercearias, supermercados, consultórios, farmácias, né? E daí a ideia é a gente fazer uma atuação em cada município voltado aí para esses segmentos do varejo, né? Sem dúvida, a questão de diminuir a taxa de desemprego entre os jovens, aproveitando aí o comentário do Alessandro, diminuir a evasão escolar também, porque a partir do momento que eles são estagiários, obrigatoriamente eles precisam continuar no estudo, né, no ensino médio, então também teria aí esse incentivo, né, na verdade. Então, eu só quis reforçar isso aqui para a gente ser bem específico em algumas áreas de atuação que a gente pode aí aproveitar esses jovens talentos, né? Muito bem colocado, Ivo, né? Justamente isso. Perceba que nós aí atendemos dois extremos, né? A questão social, né, de manter esse jovem na escola, de dar a ele um retorno financeiro, e a questão econômica mesmo para vocês também, né, de vocês terem uma força de trabalho, como disse, né, sem vícios e ávida por atender às demandas do mercado, certo? Então, como o Ivo também colocou, pode servir para qualquer setor de vocês, né, comércio, mercearia, supermercados, consultórios, farmácias. Qualquer jovem pode sim atender você, pode estar atendendo às atividades desses segmentos, dessas empresas, tá certo? Ok? Então, só para dar ideia, essa jovem ou esse estagiário vai poder estar lá na frente de loja, ofertando, demonstrando, oferecendo aquele produto. Arrumando vitrines também, certo? Nada que seja insalubre, né? Tem que ter esse cuidado também. Mas esse jovem vai poder, e evidentemente, ele vai estar se capacitando melhor ainda com o nosso programa EAD e, na prática, também se capacitando para, em algum momento, ser efetivado por vocês, certo? Para o estagiário, como nós falamos, tem que ser repassado para ele Bolsa Auxílio, que na lei não há nem um piso nem um teto. Há uma prática de mercado. Aqui no Ceará, para 6 horas, nós estamos falando em torno de R$400, né, Ivina, por mês, mais ou menos isso. Seria meio salário mínimo, R$450 para 6 horas, tá? O auxílio transporte tem que ter também, não necessariamente tem que ser vale transporte, pode ser vale transporte ou qualquer outro tipo de contraprestação que se entenda como auxílio transporte. Valor em dinheiro, o transporte próprio da empresa também pode ser dado, tá? Mas tem que ter também. Recesso remunerado como se fosse férias. Não são férias, porque só reforçando, não há vínculo empregatício aqui. Você não assina carteira, não recolhe FGTS, não tem INSS. Não, é um vínculo educacional. O recesso remunerado era para cada ano de estágio, 30 dias de recesso, e ele receberá o valor da Bolsa Auxílio. Não tem um preço, certo? E nós pedimos a vocês a infraestrutura para que ele tenha, naquele momento, 1 hora de capacitação por dia em EAD, que pode ser, no mínimo, um acesso à internet. Tá certo? Bom, para o estudante é fácil, ele tem que estar estudando, e nós vamos pedir a ele o RG, CPF, comprovante de residência e o e-mail atualizado. E para vocês, a assinatura que vou lhes passar logo em seguida, né, eu vou pedir à Bruna, né, Bruna, que me passe o e-mail dos presentes aqui, para que nós possamos passar essa apresentação, o contrato, né, o convênio que cada empresa pode firmar com a gente, certo? E a gente vai estar sempre à disposição, isso eu vou falar no final, mas nós temos aqui um corpo de consultores para que possa atender vocês em loco, tá? Na empresa de vocês, na empresa dos seus associados, em qualquer cidade. A gente pode fazer esse agendamento. Por favor, Ivna, mais um pouquinho, pula mais um ano. Bom, o que nós faremos, né? Uma vez aberta a vaga, então já estou partindo, gente, para um pouco da operacionalização, tá? Uma vez havendo o desejo de vocês de firmar um contrato conosco, vocês vão abrir uma vaga com um determinado perfil, nós vamos buscar esse candidato nas instituições de ensino daquela cidade, para que nós possamos enviar para vocês 4 ou 5 candidatos. Escolhidos o candidato, nós vamos fazer a regulamentação dessa relação. Regulamentou essa relação, que nós vamos emitir um termo de compromisso de estágio, que é o documento mais importante. Ele pode ser seu estagiário. Tá certo?
A trilha de cursos, percebam que nós temos aí questões comportamentais, questões atitudinais e questões técnicas, voltadas para, no caso de vocês, comércio e varejo também, certo? E nós faremos esse acompanhamento. Esse estagiário não vai ser, ele não vai, nós não vamos somente pedir para que ele faça a trilha e não vamos acompanhar. Ele, ao final de cada trilha, vai receber um certificado nosso. E se, porventura, ele não cumprir essa trilha, ele vai ser desligado. Nós pediremos a vocês, parceiros, olha, o estagiário não está em acordo, ele não está comprometido, então vamos fazer o desligamento dele sem ônus nenhum para vocês, porque, volto a dizer, não tem vínculo empregatício, certo? É uma relação educacional. Bom, benefícios do investimento, né? O estudante chega sem vícios, como nós falamos, né? O que facilita a sua preparação de acordo com a cultura da empresa. O estagiário enriquece o ambiente da organização, oxigena, né? Dá uma oxigenada, né? Com nova visão e novos conhecimentos. Ele vem de um mundo diferente, vem do mundo aí bem mais jovem, né? Que é essa geração que nós estamos falando que é millennials, né? Então, vocês vão oxigenar com essa com esses novas diretrizes, né? E o estagiário é uma eficiente ferramenta de recrutamento mesmo. E vocês vão identificar nele valores também, certo? Eita, como tá linda. Vai para onde? E para finalizar, né? Já estamos terminando. Aí vocês perguntam, gente, e o CIE com esse trabalho de acompanhamento, de administrativo, né? De questões pedagógicas, o que vocês ganharão com isso? Evidentemente, a questão social, mas para nos manter, nós somos uma entidade de 56 anos, como está colocado aqui, né? Nós, para esse programa e para vocês, a gente está fazendo um valor mensal muito atrativo, né? Eu vou fazer só um comparativo, né? Se fosse estagiário de nível superior, esse valor seria R$ 120 por mês, que nós já partiríamos desse valor. Para nível médio, para esse programa, para o jovem talento, dando a ele capacitação, né, teórica também, e acompanhamento nosso, né, com o nosso corpo de instrutores aqui, por mês, por estagiário que vocês venham a contratar pelo CIE, para o CIE vocês repassarão somente R$ 50 por mês, por estagiário, enquanto o estagiário está em atividade. Lembrando que ele vai ser acompanhado para a gente, vai ser melhor preparado para que, logo em seguida, eles venham sim a ser efetivados, ou quando não efetivados na sua empresa, né, terão experiência para que possam ser absorvidos pelo mercado daquela cidade, de cada cidade de vocês, certo? E, além disso, a gente está preparando o cidadão. Eu acho que tem uma questão social muito enraizada nesse programa. Ivna, por favor. Não, então, deixa eu só aproveitar e fazer um parêntese, Cláudio. Sem dúvida, é um valor muito interessante, né? A parte de custo de apenas R$ 50. Eu acho que pensando um pouco nessa instabilidade, né, de mercado pós-pandemia, muitas vezes o empresário ele fica inseguro de ter que contratar um funcionário, então, de repente, pegar um bom estagiário é uma oportunidade por um custo muito reduzido, né? Então, quando você pensa aí numa contribuição apenas de R$ 50, com toda a gestão realizada pelo CIE, né? E, obviamente, teria a bolsa do estagiário, que seria em torno de R$ 400, acaba que é muito atrativo e muito interessante para os empresários, né? Então, o CIE, na verdade, lançou esse projeto, a gente está tendo aí uma grande aceitação, né, por parte das empresas, de modo geral, e a gente acredita que no segmento do varejo a gente vai ter, sim, uma boa aceitação, entendendo até esse momento de final do ano, né? Então, muitas vezes a gente sabe que o final do ano é o momento que você acaba contratando mais funcionários para atender a demanda do final do ano, Natal, as festas, enfim. Então, uma forma de você reduzir custos seria, de repente, dar oportunidade para esses jovens, né? Onde o CIE faria toda a gestão e vocês, né, seriam bem atendidos aí dentro do programa e, além de tudo, daria oportunidade para esses jovens também se qualificar. Justamente, né? E, para tanto, como eu falei no meio da apresentação, a gente vai passar essa apresentação para vocês, né? Vamos passar o modelo do contrato que cada empresa, cada, né, associado da CDLs firmarão com o CIE, e aí, feito isso, vamos abrir as oportunidades de vagas, né, para cada empresa, para que nós possamos fazer a busca desses estudantes e eles enviar 4 ou mais candidatos, caso vocês queiram. Escolhido o candidato, firmaremos o termo de compromisso de estágio daquele selecionado, aí pronto, está regulamentado a relação de estágio. Aí, acompanhamento nosso,
tutoria nossa no programa EAD, e para vocês, mensalmente, para o estagiário, a Bolsa Auxílio e Auxílio Transporte, lembrando sempre que não tem vínculo empregatício. Cláudio, vou recolher FGTS, vou ter INSS? Não. Não, é um vínculo educacional. São vocês dando oportunidades aos jovens, à juventude de cada uma das suas cidades, a se inserir no mercado e terem contato com esse mundo corporativo. E ele, em contrapartida, vai estar dando a vocês essa nova oxigenada no ambiente de trabalho de cada um de vocês. Tá certo? Bom, Ivna, por favor, passe. Então, Cláudio, eu não sei, talvez por conta do tempo, né? A gente já está aí, ficou meio confuso aí a apresentação. Acho que, em primeiro lugar, pedir desculpas aí pelo ocorrido, né? Mas aí, em virtude do tempo, a gente já aí poderia abrir, de repente, para perguntas, né? Se alguém aí, Eu queria, Ivna, queria primeiro... Pois não, senhor. Agradecer a vocês, de fato, a tecnologia aí atrapalhou um pouco, mas deu para a gente entender o recado. Eu teria aí uma pergunta a fazer, que talvez seja interessante para todos. Eu contrato o jovem por 6 meses. Eu posso renovar com esse jovem por mais 6, mais 6, mais 6, até completar os 2 anos, ou eu tenho que contratar logo num período? Então, na verdade, o tempo mínimo são de 6 meses dentro desse projeto, né? E aí ele vai ter uma capacitação voltada para 6 meses. E aí, depois dessa capacitação, existe sim a possibilidade de fazer o contrato também de 1 ano, onde a capacitação se estende, né, no período de 12 meses. Eu estou fazendo uma pergunta que isso vai, certamente, é do interesse de todos que estão ouvindo, porque isso é próprio da gente. Eu quero saber quem é que vem para mim. Eu não quero contratar logo por 2 anos. Eu quero contratar por 6 meses. Se ele for bom, eu quero renovar por mais 6. Aí ele comprovou que é bom mesmo, aí eu posso fazer. Eu quero saber se existe essa possibilidade de fazer esse fracionamento. Freitas, muito bacana essa sua pergunta, muito inteligente, e eu gostaria de tranquilizar você e a todos no sentido de que vocês mesmos, se assim identificarem dentro do ciclo de relacionamento de vocês poderão, inclusive, indicar um jovem que preencha os requisitos, para que ele seja o estagiário. Então, você vai trazer uma pessoa que você já conhece, um familiar, se for o caso, alguém próximo, para executar uma atividade dentro da sua empresa. Esse é um ponto. Caso você não queira partir por esse caminho, o CIE vai encaminhar para você de 3 a 5 candidatos, onde você vai escolher a pessoa, dentro da sua percepção, aquela que melhor se adequa à realidade do seu negócio. Feita essa seleção, o CIE vai cuidar de regularizar todo esse jovem para que ele possa iniciar o mais rápido possível com vocês. Então, o CIE vai emitir o contrato de estágio, vai incluir esse jovem em apólice de seguros, e ele vai iniciar o estágio aí com vocês. O tempo máximo de vigência de um contrato é de 24 meses. E aí, dentro desse período, você pode trabalhar com contratos com renovações de 6 meses, 12 meses, ou trabalhar diretamente com os 24 meses. Então, a pergunta minha era essa, se podia fracionar com o mesmo candidato. Pode. Você pode ficar até 2 anos com o mesmo candidato. É bem simples, a pergunta objetiva é essa. Então, eu posso contratar, o mínimo são 6 meses, não é isso? Correto. Pronto. A idade, qual é o limite de idade para o jovem talento? Quanto à idade? Então, na verdade... Me permite? Então, na verdade, ele não tem limite de idade, né, doutor Freitas? Ele tem de início, né? Porque eu acho que ele só pode a partir do 16. A partir de 16 anos. Mas enquanto foi estudante, no caso aqui do projeto em específico do ensino médio ou curso técnico, ele pode ser estagiário. Ele não tem limite para cima? Não tem. Enquanto ele for estudante, então pode ser estudante do EJA. Eu acho que eram 2 perguntas que as pessoas gostariam de fazer. Eu estou vendo alguém fazendo uma pergunta, vamos dizer que a pandemia recrudesça, volte aí e o comércio venha a ser novamente fechado. Como é que fica a situação? Esse estudante ele pode ser desligado a qualquer momento, né? Ele não vai concluir para obter a certificação.
Então, o contrato pode ser desligado e, quando houver de novo a retomada, ele poderá ser novamente contratado. Sei. Então, é sem burocracia. Sem burocracia. Pronto, eu acho que era isso. Mas agora eu perguntei isso, mas vou deixar aqui em aberto. Pronto, algum diretor quer fazer alguma pergunta? Fica aí, fica à vontade. Eu fiz 3 para poder, acho que, atender de imediato o interesse, que eu imaginei que esse era o imediato. Eu gostaria de fazer uma pergunta, doutor Freitas. Quem está falando? João Eudes. João Eudes, fica à vontade, amigo. Quando ele falou aí que não vai ter carteira assinada, não vamos recolher INSS, nada, né? Mas agora eu pergunto, caso esse jovem esteja no nosso comércio e apareça de repente uma fiscalização do Ministério do Trabalho, nós vamos estar com documento respaldados que aquele jovem está trabalhando liberado, tudo isso? Pronto, o documento mais importante é o termo de compromisso de estágio, que é o TCE. Nós que fazemos essa emissão do TCE. Esse TCE vai ficar, João, vai ficar com vocês, nessa relação, vocês não são empregadores, vocês são concedentes, por não haver vínculo de emprego, né? Então, uma vai ficar com vocês, outra com a IE, com a escola deles, outra conosco e a quarta via com eles. Esse TCE consta todos os pormenores. Se porventura vocês receberam a fiscalização, esse documento já é o mais importante. Eu queria dar uma ajuda, olha só, me metendo no CE, mas já esclarecendo aos nossos empresários que essa relação, como ele falou bem, um concedente é um regime de escolaridade. Lógico, se o jovem estiver lá e você colocar uma carga para ele superior ao que está previsto no contrato, e ele passar a exercer 8 horas de trabalho, por exemplo, então você já quebrou, foi você que quebrou, e aí ele vai se enquadrar na relação trabalhista, você vai ser penalizado com tudo que a legislação prevê. Então, a coisa é séria, você tem que tratar o jovem, de fato, né, como um aprendiz. Aquela hora que ele tem para estudar é importantíssimo que ele tenha aquela hora que ele faz o reforço do curso. Então, pessoal, tem que olhar, a legislação é bem feita, você fica cobertado, desde que você não vá cair no conto. Porque muitas vezes o jovem, até por uma vontade de trabalhar, quer ficar. E aí onde está o seu risco. Eu quero ficar, não, eu quero trabalhar aqui mais 1 hora, mais 2, não pode. Tem que ser bem claro com o teu gerente. Não, amigo, vá para a sua escola. Você vá, não, eu não tenho escola hoje, não, então vá para casa. Não deixe, porque é nesta hora que chega o fiscal. Porque o diabo, ele não vem só, ele vem com todo um séquito, né? Quando ele vem, já vem com um bocado de gente junto. E tem gente que fica colocando lá, já preparando a armadilha para ti, né? Os teus concorrentes. Olha, fulano tá com um estagiário, ele está explorando, está colocando. Então, não caio nisso. É um programa muito sério, ele é regulamentado, tem toda a proteção, desde que você cumpra também com o que a lei te faculta. Não vá ultrapassar, porque aí não vão depois criticar o programa, criticar o CE. Não, o erro foi nosso de não termos obedecido o que manda a lei, o regulamento. E não adianta chorar depois. A Justiça do Trabalho, nesse caso aí, ela é violenta. Não, ela cobra mesmo, e isso aí o pessoal do CE pode me confirmar, e eles não têm como defender. Eles mesmos não vão poder fazer defesa. Eles mesmos não têm como. Olha, doutor, muito obrigado. A Samila, que é a nossa supervisora lá de Sobral, está colocando no chat, né, inclusive, o link para a Lei 11.788, que é do Estado. Sim. E como bem colocou o doutor, é isso mesmo, 6 horas no máximo, recebendo bolsa auxílio transporte, e as atividades que têm correlação com o que ele tá desempenhando na escola, né? Questões comerciais e varejo, demonstração de produto, arrumação, ajuda na parte administrativa, tudo isso pode ser feito. Mas aproveita o estagiário, que pode ser, e certamente será, uma mão de obra valiosa. Você vai criar uma pessoa, formar uma mão de obra valiosa para você, com o espírito da tua empresa. E o jovem, ele tem muita vontade de fazer. Ele dê a oportunidade que você vai se surpreender.
Eu faria aquelas contratações cuidadosas, de 6 meses, para ver se é aquilo mesmo que eu estava esperando daquele jovem. Porque se ele não corresponde, eu já vou procurando um outro. Não é que eu não vá querer mais um estagiário, um jovem, não. Tem muita gente boa precisando de uma oportunidade, e a tua empresa vai ter uma oportunidade ímpar de ter uma mão de obra sadia, jovem, sem esses vícios, não é? É muito bom o programa. Agora, é só acreditar e fazer correto. O teu RH tem que saber bem, deve saber o que é isso aí, ter muito cuidado na condução desse trabalho. Muito cuidado. É só isso. Doutor Freitas, alguém mais quer falar? Fique à vontade. Cláudio. Ailton. E quem Boa quer noite. falar? Ailton. Tauá. Ailton. Pois não, Ailton, nosso Tauá. Diga, Ailton. Opa! Gente, boa noite a todos aí. Sempre é um prazer estar revendo os amigos aí, mesmo por vídeo. O senhor é uma das pessoas, doutor Freitas, que faz falta no nosso dia a dia. Esse calor humano faz falta para a gente. Eu queria fazer uma pergunta, mas, doutor Freitas, parabenizar aí pelo programa. É um programa tão bom que Tauá já faz isso há 8 anos. Já existe, Desde 2012, eu tenho 30 anjos, 30 empresários em Tauá, onde a gente contrata uma empresa de curso, a SCT Informática aqui. Então, a gente faz as matrículas e eles estudam por 3 meses, e após 3 meses eles fazem uma prova. E os 60 melhores, eles ficam tendo o seu curso custeado por esses empresários no período de 9 meses. Só que o nosso modelo é um pouco diferente. Durante 9 meses, eles ficam só recebendo capacitação. E, durante 3 meses, eles vão retribuir todo aquele investimento que o empresário fez neles. Durante 3 meses, eles ficam estagiando no empresário, em consideração o investimento que o empresário fez inicialmente. A partir daí, caso haja um entendimento, ele pode continuar esse estágio. Aí sim, já é um estágio remunerado. É um modelo um pouco diferente, mas muito parecido com esse. Realmente é um modelo que, devido a essa falta de mão de obra qualificada que nós temos no mercado, ajuda muito. E quando a gente capacita esses jovens, a gente já vai sabendo as demandas, as vagas que tem no mercado, e já direcionando o estágio de acordo com a identificação desse jovem. Então, realmente um projeto muito bom. Como eu falei, a gente já está há 8 anos já executando esse projeto aqui na cidade de Itauá. Agradecer esses 30 empresários que nos ajudam a manter esse projeto, e realmente é uma boa. Aqueles que puderem levar para a sua cidade, realmente é uma maneira, é um ganho em mão dupla, doutor Freitas. Eu agradeço aí, Ailton, a tua participação, inclusive, apenas fazendo uma reflexão agora em cima do que você falou, esse projeto que o CIE está trazendo, ele é bem mais despido, né? Bem mais objetivo, bem mais simples, bem mais imediato, né? Para o pequeno varejista, para a pequena empresa. Então, o empresário não está nem investindo nada aí, ele já está tendo uma mão de obra lá dentro, pagando 50% do valor dela, né? E tendo uma capacidade de formar o seu quadro. Eu achei bem interessante o projeto, o preço não dá nem para a gente estar regateando, tá bom, tá razoável. Eu não sei nem como é que eles conseguem remunerar com esse valor, mas eu acredito que a gente vai ter um outro assunto aqui. Eu queria agradecer o pessoal do CIE. Esse material vai todinho ser remetido para todos os nossos presidentes de CDL. Bruna está sabendo, vai receber de vocês. O formulário do contrato já vai também. E o contato é com vocês. Vocês vão tomar conhecimento, vocês vão ter os endereços, vão mandar e vão fazer contatos diretos para evitar perda de tempo. Não precisa vir para a federação, não. Se faz direto. Tá certo? Então, foi não? Doutor Assis gostaria de falar. Doutor Assis, ele não gostaria não, ele me fala.
Ô, rapaz, boa noite aí a todos vocês, doutor Freitas. É um prazer falar novamente com você hoje, né, amigo? Fica à vontade, rapaz. Eu pensei que você estava vendendo óculos. Sim. Só o que eu sei fazer é vender óculos. Quem vende óculos lá é a Edna, rapaz. Deixa de conversa. Tu me provoca até eu dizer. Tu fica me provocando até eu... Levantando a bola, né? Você chuta. Você fica levantando a bola, eu chuto. Quem vende mesmo é a mulher dele, que é a danada lá. Ele fica só nessa conversa aí. Gente, diga assim, fica à vontade, meu amigo. Obrigado, doutor. Gente, boa noite. Eu assisti aí a explanação, eu fico muito empolgado com isso, porque eu acredito muito no conhecimento. E quando eu era menino, meu pai questionava muito assim, o que é que vale mais? É a prática ou é o conhecimento? É a prática ou a teoria? A prática ou a teoria? E nós discutimos isso muito entre eu e ele, meus irmãos, tudo mais, porque ele era mecânico de automóvel. E aí, quando eu vejo... agora, com meus 63 anos, eu já vejo o seguinte, que quando você tem um profissional que tem uma teoria e uma boa prática, certamente você tem um grande profissional. Então, eu olho não só pela ótica de ele estar nos servindo, ou a gente conseguir uma mão de obra num preço mais competitivo, mas sim o que a gente pode contribuir com esse profissional no futuro, e uma responsabilidade muito grande, porque se ele tiver um bom orientador, ele ficar conosco, tiver um bom orientador, ele será certamente um grande profissional. E, do contrário, ele não será um bom profissional. Então, é muito bom que essa parte assim, de estágio nas empresas, porque nós precisamos muito, muito, muito de mão de obra qualificada, mão de obra boa. Pra vocês terem uma ideia, semana passada eu me reuni com o pessoal do Cindy Confecção e me disseram assim, se você chegar hoje com 2 mil costureiras, estão todas empregadas. Se você chegar aqui no centro de Fortaleza com 500 vendedores, pronto, estão todos empregados. Então, o que falta, na verdade, não é o emprego, é a mão de obra qualificada. E o CIE é uma instituição bem antiga, que tem esse papel, inclusive eu tenho um filho que passou pela sua instituição e realmente faz a diferença. Tá? Eu gosto muito do conhecimento e a gente percebe que o profissional, quando ele vem com vontade, ele vem bem orientado, ele realmente se forma e tem uma formação muito boa. E quem ganha somos nós empresários, a sociedade, que vamos ter realmente um grande empresário. Então, vocês estão de parabéns em fazer acontecer esse trabalho. Eu acho que tem um cunho mais social do que financeiro, esse trabalho de vocês. É de um alcance social assim, estupendo, porque a mão de obra é difícil e, principalmente nesse momento que nós estamos passando, está muito difícil a gente conseguir mão de obra qualificada. E esse programa tem exatamente esse desiderato, né, de qualificar a mão de obra para a iniciativa privada. Doutor Freitas, muito bem, eu queria agradecer aí a oportunidade, viu? Meu amigo, muito bem, muito obrigado. Você deu um reforço valioso, você é um homem que entende disso aí. Eu queria agradecer mais uma vez o pessoal, deixar a palavra aí com o Alexandro, com o Cláudio, para as últimas apreciações e a gente dá prosseguimento à nossa reunião. E vocês fiquem bem à vontade, eu sei que vocês têm outros afazeres, senão vamos entrar com outro pessoal que já está aí na sala esperando. Fiquem à vontade. Nós aqui agradecemos a atenção de vocês, estamos à disposição para tirar dúvidas, podemos agendar tanto presencialmente quanto por videoconferência para esclarecer dúvidas específicas que se façam necessárias para a gente implantar o programa de estágio nas empresas de vocês. Né? O Cláudio, a Ivna e a Samile, elas darão sequência a essas tratativas, e eu só agradeço mais uma vez a atenção de todos esse espaço. Muito obrigado, Freitas. Em nome de Freitas, eu agradeço a todos vocês. Obrigado, meus amigos. Uma boa noite para vocês. Se quiserem ficar, fiquem à vontade. Vamos dar prosseguimento agora e vamos convidar aqui o pessoal do R. Amaral, falarmos sobre a Lei de Proteção
de Dados, a LGPD. E quem está aí é o doutor Raul Amaral, está? Eu fiz questão de colocar aqui, o Raul, que você não estava aí, e Marcos e Tiago, que nós, do comércio varejista, já temos tido vários momentos em que tivemos apresentações sobre essa lei, mas muito mais preocupados pelo nosso sistema de proteção ao crédito, pelo SPC Brasil, que tem apresentado, preocupados com essa parte dos dados do crédito, dos registros. Só que essa lei é bem mais abrangente e as empresas precisam ser bem mais informadas o quanto elas precisam de cautela, porque ela se estabelece em qualquer relação da empresa com o consumidor. Não é só na hora que ela passa dado para o SPC, não. Não, é a vida dela. Então, tem aspectos do dia a dia que precisam ser realçados. Isso, antes de nós virmos para essa reunião, nós tivemos um momento, você lembra disso, em que nós falamos. Era muito importante, até eu te disse, o pessoal já sabe, tem mais ou menos noção do que seja essa lei, mas no aspecto empresa, consumidor, não. Então, esse é o momento. A palavra com vocês. Fica à vontade, meu amigo. Ok. Queria agradecer a presença de todos. R. Amaral entrou nesse estudo provocado pela Aço Cearense, né, lá atrás, quando a Aço Cearense acabou nos demandando justamente para as informações do que traria a nova lei de proteção de dados. E desde aquela época, eu estou falando de uns 2 anos atrás, né, a gente vem aí, né, às voltas dessa apresentação e implantação da proteção, da privacidade, proteção e tratamento de dados, né? O que aconteceu é que no dia 18 de setembro, próximo passado, né, essa lei entrou em vigor. Estava, então, ainda suspensa, e quando ela entrou em vigor, ela entrou meio que de surpresa, porque todo mundo esperava que essa lei fosse para o ano que vem, e acabou entrando aí já vigente, né, a partir, né, de 18 de setembro do último passado. Outra coisa que é muito importante a gente falar é porque nas nossas idas e vindas por aí, a gente se deparou com empresas de tecnologia, empresas de auditoria, empresas jurídicas. Vocês ouviram até quando, doutor Freitas? Até a empresa, quando chamou lá a Aço Cearense. Isso. Então já foi há algum tempo. Mas vamos lá. O que acontece? A gente percebeu nessas nossas entradas e discussões e foros que a gente tinha muitas empresas se aventurando a fazer essa consultoria e essa implantação, né, em todas as empresas de todos os segmentos, mas apresentavam pouco resultado em eficácia, deixavam, na nossa avaliação jurídica, deixavam as pessoas jurídicas em descoberto, né, e ainda eles voavam um pouco no preço, como estavam apresentando algo absolutamente desconhecido, em que todo mundo dizia que a multa era de 50 milhões de reais, né, que a lei ia colocar, e aí elas voavam um pouco no preço, querendo colocar um percentual sobre o benefício econômico, já considerando a multa aplicada, e aí a gente, né, deu uma parada e avançou um pouco na estruturação dessa consultoria. E dentro da estruturação dessa consultoria, a gente encontrou o PDK Advogados, como você está vendo aí, né, que é uma boutique que nós atuamos com ele em exclusividade, em que, junto conosco, ele tem aí se apresentado. O Rafael não estava aqui, vou apresentar um pouco a equipe, apresentar o Rafael, ele também vai ter oportunidade de falar um pouquinho, né, para que a gente possa avançar tanto na eficácia quanto num preço mais competitivo. Eu não posso comparar, né, o segmento lojista
com o segmento siderúrgico, com o segmento automotivo, porque, na verdade, são realidades diferentes, né? E a isonomia diz que eu trato os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual. Então, é importante que a gente fizesse um pouco da customização desse atendimento por segmento. E a gente teve a felicidade de encontrar o PDK, a gente conversou e estamos atuando aí juntos nessa apresentação e nessa implantação. Hoje, LGPD é R. Amaral e PDK. E eu vou apresentar o Rafael Pistono, que é o titular, né, do PDK, para ele falar um pouquinho também da experiência que ele traz em relação a isso, e a gente entra rapidamente na apresentação. Vou antes apresentar a equipe para todos daí, né, a equipe R. Amaral, que está aqui, junto com o PDK, tem a Monique, Luana, Tiago, Silvio e Marcos. E aqui o Rafael que vai falar daqui a pouco. Só um outro ponto que é muito importante. Diferentemente de algumas estruturas que apresentam isso, quando a gente fala em especialistas de cada área se envolvendo num comitê para apresentar e para mapear e implantar LGPD, a gente fala de profissionais que têm especialidade naquele determinado segmento. Ou seja, eu vou ter, de alguma forma, um especialista em direito do trabalho avaliando, né, as consequências com os relacionamentos com os colaboradores. Porque, não se enganem, isso será um novo front de advogados trabalhistas. Isso acontece já no Sul e Sudeste e não tardará em vir para cá. Então, a gente precisa muito ter uma boa implantação, um bom mapeamento, uma boa implantação e um bom monitoramento. E aí, dentro dessa perspectiva, a gente se juntou com o PDK e eu vou pedir para o Rafael se apresentar um pouco e falar um pouquinho para a gente. Bom, boa noite a todos. Obrigado ao Raul pela apresentação, obrigado a todo o time do Raul Amaral. A gente está muito feliz com essa parceria que consolida um movimento importante, principalmente aqui no Norte e Nordeste, né, que a gente sabe que se fala muito, mas é tão carente aí de soluções eficientes com relação ao tema. A gente traz um movimento aí de mais de anos atuando em privacidade e proteção de dados, tecnologia propriamente dita. O PDK ele é quase que um spin-off de um dos maiores escritórios europeus sobre proteção de dados. Então, a gente traz uma bagagem muito sólida e construída a partir disso. E se eu pudesse aqui realmente destacar, eu acho que o Raul foi muito feliz quando colocou a importância da gente segmentar, né? A gente que tem uma atuação hoje em todos os setores, eu posso dizer, e como para vocês, a gente pode citar como referência, nós fomos responsáveis por toda a adequação do Grupo Arezo, que é uma referência do ponto de vista de logista, e esse eu posso falar, porque nos autorizou. É bem emblemático quando você tem essa atuação no B2C, né, com o consumidor final, na relação em unidades de negócio, que é uma realidade de vocês, e é preciso compreender isso e ter isso muito bem estruturado e segmentado, porque a lei ela atinge não só as grandes empresas, né, não só as multinacionais, como as pequenas e médias, e é independente da atividade que é desenvolvida, e é muito importante ter um programa bem estruturado de privacidade e proteção de dados muito sólido. E é isso que a gente desenvolveu, é isso que a gente propõe aqui a vocês, aí, junto com o R. Amaral, e o que depender da gente, vocês podem estar certos de que estarão bem amparados e a gente vai construir algo muito eficiente e sólido. Eu vou iniciar essa apresentação, né, falando um pouquinho do que significa dados hoje no mercado mundial. E só os 2 primeiros slides já demonstram, né, o que são dados no mercado mundial. Né? Essa pesquisa foi feita com 12.500 pessoas em 14 países, incluindo o Brasil. E, por conta de existindo um incidente de dados, o que aquele determinado consumidor ele estaria disposto a fazer? 62% dos consumidores deixariam de comprar aquela determinada marca,
48% abandonariam a lealdade dessa marca ou buscariam um concorrente, 65% postariam comentários negativos na internet, 81% avisariam amigos e familiares para que também boicotassem a organização, 74% buscariam denunciar o negócio a órgãos reguladores. Aí já são as medidas positivas, o que ele estaria disposto a fazer em termos positivos. 59% gastariam mais dinheiro em organizações confiáveis no tratamento de dados e 27% estariam dispostos a gastar 25% mais em organizações que tratam seus dados com seriedade. E aonde se inclui o Brasil nisso, né? O nosso país, já passando para o slide seguinte, nosso país ele tem 43% o risco de invasão, ataque cibernético, muito acima de países de cultura de segurança cibernética como a Alemanha e a Austrália. Né? Com isso, esse slide ele mostra muito mais do que está escrito aí. Ele mostra que o ataque cibernético ele já pode ser uma contingência verificada, porque eu não tenho mais um risco minimizado, eu tenho um risco de 43%, o Brasil tem esse perfil. E aí, com isso, o investimento em tecnologia para proteção de dados é uma situação que minimiza esse risco. Vou passar rapidamente por alguns conceitos que são trazidos pela lei, né? Dado é toda a informação relacionada à pessoa natural, então não existe tratamento de dados de pessoas jurídicas, existe tratamento de dados de pessoas físicas. E isso é que é alcançado pela lei de proteção de dados. Né? Dado sensível é uma subclassificação, né, daquele dado pessoal. É o dado que vocês vão ver diz respeito a situações sensíveis, né? E aí a gente tem, como exemplo, origem racial e étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, dado referente. Isso aí é conceito legal, né? Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, só aí, né? Uma análise, por exemplo, num plano de saúde. O plano de saúde perguntava, dentro dos seus critérios de cadastramento, se aquele determinado segurado daquele plano de saúde, se ele qual religião ele professava. Obviamente, essa pergunta diz respeito ao tipo de tratamento que ele vai autorizar ou recusar num incidente ou num acidente, ou num próprio tratamento em que ele vai precisar, por exemplo, de transfusão de sangue. E aí, essa pergunta era absolutamente desnecessária, e a consultoria foi lá, especializada, e disse assim, você não precisa perguntar a religião, basta você perguntar se ele aceitaria a transfusão de sangue. Então, essa situação já demonstra que existe um olhar sensível para a forma como esse cadastramento é feito, como esse consentimento é feito em relação às pessoas físicas. Tratamento de dados é só tudo, é todo o ciclo da vida do dado, ou seja, que eu chamo do berço ao túmulo. O dado nasce no consentimento, na base legal, ele passa por todo um tratamento dentro daquela determinada organização e ele desemboca ou com uma reutilização daquele dado ou com uma exclusão daquele dado. Ou seja, toda a vida desse dado, seja armazenamento, transmissão, compartilhamento, utilização, tudo isso está abrangido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Mas todo e qualquer dado, não. Os dados que se referirem a pessoas naturais, a pessoas físicas. Passa. Então, o titular é a pessoa natural, a quem se referem os dados. O controlador na verdade, quem dentro da organização decide sobre a forma e aquelas ações necessárias ao tratamento de dados. E o operador é aquele que efetivamente trata os dados, né, dentro da organização. Eu vou pedir para os meus colegas, que eles quiserem fazer intervenção, podem fazer, né? Porque, o que a gente vai já começar? Esses conceitos iniciais, gente, eu sei que é um saco, né, na verdade, mas para quem não tem nenhuma, e eu parto desse princípio, quem nem tem nenhuma familiaridade com a lei,
a gente precisa estabelecer só essa importância. Vocês já viram que dados, hoje, eles alcançam maior valor do que petróleo, maior valor do que energia. Dados hoje definem o seu plano estratégico, definem quem é o seu consumidor, definem... Se você me permite, então, qual a situação que a gente tem aqui? A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz obrigações para todas as empresas que tratem dados pessoais, ou seja, toda e qualquer empresa que na sua atuação... Pequena, média e grande. Pequena, média e grande, que na sua atuação capte, armazene e utilize dados de pessoas físicas, sejam clientes ou empregados. Então, é um novo marco legal aí para a atividade empresarial brasileira que está todo mundo sujeito. Rapidamente, a gente vai falar o seguinte: hoje, precisamos necessariamente, quando colhemos dados, quando o dado ingressa dentro da organização, ele precisa ingressar sobre uma base legal. O artigo 7º estabelece as bases legais, que são os escaninhos, né? Vamos colocar disso numa linguagem figurada, os escaninhos, né? Nos quais aquele dado ele vai ser colhido e vai ser tratado. Então, eu tenho o consentimento, que, na verdade, começa com o ingresso. Eu tenho a obrigação legal regulatória. Eu vou dar um exemplo aí, por exemplo, da Enel, quando faz o seu cadastramento, né, para definição de consumidor rural, né, para desconto de 8% a 24%. Eu tenho aí o exercício regular do direito em processo judicial ou administrativo, é outra base legal que se trata se colhe dados, né? Eu tenho a execução de um contrato, por exemplo, eu estou falando de locação, locador e locatário, né? Eu tenho o legítimo interesse, que, na verdade, veio albergar toda a lacuna, né, dos demais. Por exemplo, eu vou falar do Mercadinho São Luís, eu vou falar do dado que é disponibilizado na boca do caixa para fins de fidelidade. E como é que eu vou, lá na frente, num eventual incidente, Mercadinho São Luís, vou provar que houve o consentimento? Eu tenho que não só estabelecer uma política que defina isso, como, por exemplo, todo o arcabouço de filmagens, de autorização, para que eu possa colocar na base do legítimo interesse como aquele dado é colhido. E, nesse caso específico, eu ainda tenho a argumentação do legítimo interesse em prol daquele consumidor, ponto 1, que é a concessão de dados, e eu tenho, a gente vai ver um pouquinho mais à frente, a forma que ele tem já avisado que ele pode solicitar a exclusão daquele dado, que ele pode solicitar a adequação, a correção daquele dado, a exclusão, enfim, ele vai ter um canal para saber também como aquele dado está sendo tratado. Eu tenho políticas públicas, por exemplo, Minha Casa Minha Vida é uma política pública. Eu tenho proteção à vida, eu tenho aí dados que circulam na segurança pública. Eu tenho tutela à saúde, né? A gente está vendo aí os Covids da vida e que, na verdade, né, as pessoas acabam dando as suas situações pessoais em relação à saúde. Eu tenho uma pesquisa, e pesquisa, na verdade, é sem fins lucrativos, é aquela pesquisa de interesse público, não é pesquisa da marca. Pesquisa da marca precisa do consentimento, eu vou estar na base legal do consentimento e do legítimo interesse. A pesquisa da marca, ela vai reservar essas duas bases legais. A pesquisa que está aí, por exemplo, é pesquisa de intenção de voto, pesquisa, por exemplo, de dados econômicos, né? Transparência do governo. E eu tenho, como o doutor Freitas bem falou, uma situação que é própria do Brasil, que é a proteção do crédito, né? E os cadastros de Serasa, SPC e tudo mais, né, eles estabeleceram aí, né, a base legal de proteção do crédito. E a gente sabe que o crédito, da forma como é concedido no varejo aqui, é só no Brasil. A gente não tem essa realidade, ou pelo menos que eu conheça, essa realidade internacional. Você vai receber uma pergunta, você nunca vai receber uma pergunta dentro de um varejo, se num país internacional, se você quer parcelar aquela sua compra. E aqui você tem, né, essa possibilidade.
né? Aí... Só fazer acho que é importante voltar naquele slide. É importante a gente... Foi para frente. É importante a gente entender que até a Lei Geral de Proteção de Dados entrar em vigor, no fundo, todo o tratamento do dado ele se baseava no consentimento, né? Então, eu tinha uma única base legal, praticamente. Hoje, a gente tem 10 bases legais. O importante é que seja alocada a devida base legal àquele processo de tratamento. Então, no processo de mapeamento dos negócios em que haja tratamento de dados pessoais, a gente precisa identificar qual é essa base legal e, estatisticamente, se a gente for fazer uma média de verificação da base legal adequada ali, o consentimento hoje não chega nem a 5% de um modo geral, tá? Há uma falsa impressão de que ele é a maior base legal ou a base legal preponderante. E não é isso. Não é isso porque a gente tem outras bases mais adequadas que vão trazer uma segurança maior ainda para a organização e efetivamente devem ser aplicadas. A gente vai passar o outro slide que o Marcos gosta, mas a gente tem pouco tempo, então a gente já vai avançar um pouquinho. Essa aí é o ciclo de vida do dado, né? Desde a coleta até... Isso é todo o tratamento. O tratamento, se você tirar... O que é tratamento? Aí eu tiro uma fotografia. Tratamento é isso aí. É como ele circula na organização, né? Por exemplo, eu vou só falar um pouquinho, né, do compartilhamento, né? Se não cuidado, a gente tem sempre aqueles blocos de rascunho em que é o currículo ali dos candidatos que não ficaram na empresa, que serve a bloco de rascunho em cima da mesa do pessoal da contabilidade, ou do pessoal do RH, ou do pessoal, ou então ali no balcão para servir de rascunho ali. Acabou. Isso não é mais símbolo de sustentabilidade, exemplo de sustentabilidade. Eu não posso ter rascunhos dessa natureza. E para que eu não tenha que ter alguém qualificado para avaliar se o rascunho tem ou não essa natureza, eu prefiro acabar com o rascunho. Então, já começo a dar essa dica para vocês, que vocês podem implantar isso desde já. Aqui acabou o rascunho, entendeu? Eu preciso, ou pelo menos para não acabar, né? Vocês que estão ouvindo essa palestra, vocês podem orientar aos afiliados, é o seguinte, gente, o titular que sabe o que é isso, por favor, olha lá para ver se aquele dado é um dado de pessoa física ou um dado de pessoa jurídica, e mesmo assim, se eu estou falando de uma nota fiscal que no final tem a assinatura de um cidadão com o CPF, isso é tratamento de dados. Então, isso precisa ser também, se ele não atribuir o consentimento a isso, se isso não existe mais no mundo, precisa ser apagado do mundo físico e virtual. Deixa eu só trazer aqui é bom a gente trazer exemplos práticos da realidade de vocês, né? Quando a gente fala do dia a dia de vocês, o caso do compartilhamento, por exemplo, a Raul colocou bem, né? A lei não se aplica só ao mundo eletrônico, sim ao mundo físico também. Mas no compartilhamento, a gente entender que a lei ela se aplica para toda a cadeia, a relação de vocês com os fornecedores, com os terceiros também. Por exemplo, é muito comum vocês compartilharem o cadastro para emissão de SMS para fornecimento de promoções, né? Esse terceiro ele tem que se comprometer com alguns processos específicos, com alguns estabelecimentos que a gente vai trazer na forma de instrumentos específicos, contratuais, na relação que vocês constroem com eles. Isso precisa ser muito bem consolidado, porque há sim uma responsabilidade ainda do lojista como controlador desses dados, que está entregando a esse processador, a esse operador dos dados, e assim como essa do ticket, há também os pontos de venda que tem nas lojas. Isso tudo tem que ser muito bem orientado e orquestrado do ponto de vista de toda a cadeia de fornecimento. Perfeito. Queria só falar para vocês que é muito comum a compra de banco de dados, né? E na verdade, o nome técnico que se dá é a higienização dos dados. Isso também é muito comum. Eu estou contratando uma empresa que higieniza dados. Na verdade, ela faz uma atualização de cadastro. E ela faz isso através de vários... Ela cruza vários cadastros informativos
e processa a higienização de dados. Ora, isto acabou também, porque essa empresa, a menos que ela apresente, né, o consentimento de todas aquelas pessoas físicas e, neste consentimento, esteja bem definido a destinação daquele dado, a forma de compartilhamento, a vida daquele dado, a forma de armazenamento e a vida útil daquele dado para fins de descarte, e ainda mais, que ela ofereça, apresente para mim um canal de comunicação com aquele titular do dado que vai possibilitar ele saber o que está acontecendo, atualizar ou determinar o descarte. A menos que isso aconteça, esse mercado vai ser banido da face da terra. Né? Na verdade, esse mercado já está sendo banido. Eu não sei se você viu, há 2 dias atrás, o Mercado Livre ele recebeu liminar, né? Estava no processo, recebeu liminar, que para cada operação que ele fizer de venda de banco de dados, é uma multa de R$2.000. É mais que os R$300 da cidade. Mais. Passa rapidamente. Obrigações legais, eu acho que a gente já falou que existe, na verdade, a necessidade de adotar medidas de prevenção, que são todos esses instrumentos que serão construídos, tanto no mapeamento, no diagnóstico e implantação. Na implantação serão construídos esses instrumentos, né? Eu vou ter que ter uma comprovação testada e absolutamente avalizada e segura, né, com relação à segurança de armazenamento. Eu vou ter um DPO, que, na verdade, o DPO ele é um encarregado que vai funcionar efetivamente para ser o interface com aquela organização, com uma entidade nacional que vai se chamar Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? E que já foi criada, né? Foi criada pela lei, vai ser regulamentado especificamente. Agora tiveram 3 diretores já sabatinados, estão sendo sabatinados pelo Senado, né? O que é essa autoridade? Essa autoridade ela vai simplesmente ser como se fosse uma agência, uma ANEEL da vida, uma Anatel da vida. Ela vai fiscalizar as entidades e essa autoridade nacional está vinculada à presidência da República, né? Então, e esse Data Protection, esse DPO, que se chama, ele vai ser um interface com essa autoridade nacional ou interface mesmo com o titular do dado. Pode ser dentro da pessoa jurídica ou pode ser terceirizado, né? É um outro serviço que a Amaral e PDK apresentam, né? A forma de terceirização de DPO, né? A gente tem, como eu falei, um canal de reclamações e os tratamentos internos têm que garantir técnicas e processos seguros, né, na circulação desses dados. Saber com quem eu compartilho, né? Acabou aquele negócio de os dados vazaram porque meu computador foi roubado e no meu computador tinha tudo, e se eu entro no sistema dentro da sua organização, ele tem acesso a todos os clientes, todos têm acesso a todos os clientes com os dados e os cadastros de todos os clientes. Não, isso precisa ter uma finalidade já avisada a esse cliente. Ele precisa estar atrelado também aos negócios daquela organização. Né? Passa. Bom, eu vou passar rapidamente por isso, nosso tempo já está acabando, né? E eu tenho aí penalidades administrativas que elas vão desde multa de 2% até 2% do faturamento, limitado a um teto de 50 milhões. Eu tenho uma multa diária no mesmo cap, eu tenho bloqueio de dados pessoais, eu tenho eliminação desses dados pessoais da base de dados da instituição e suspensão ou proibição da atividade de tratamento de dados desses estados e publicação da infração. Gente, eu reputo muito mais grave. Você imagina que todos os dados são tratados na sua organização, estão absolutamente ok, e se eu tiver uma penalidade, por exemplo, de bloqueio dos dados pessoais ali daquelas pessoas, eu não tenho mais acesso. Eu não tenho mais acesso a dados do meu colaborador, eu não tenho mais acesso a dados do meu fornecedor, eu não tenho, que no segmento de vocês, principalmente na área, é muito comum eu ter fornecedores, pessoas físicas, né? Eu tenho absolutamente bloqueado aquilo, eu não consigo viver. É muito mais grave
do que a penalidade pecuniária. E eu tenho mais, eu tenho uma publicação da infração, o que expõe ainda mais a minha imagem. Vazamento de dados será mais ou menos quem, por exemplo, hoje é sabido que ele ou faz trabalho escravo ou prejudica o meio ambiente. Então, se eu não tratar dados, que vai ser, na verdade, existe uma corrente que quer colocar os dados como um direito fundamental, né? Então, se eu não trato o direito fundamental de uma pessoa, isso é tão grave quanto quem não trata o meio ambiente de forma correta, quem não protege o meio ambiente, quem agride o meio ambiente ou quem efetivamente, né, usurpa aí a sua condição de empregador. Aí eu tenho, hoje, as fiscalizações que são feitas, e eu tenho já penalidades aplicadas antes mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados, com base em quê? Com base nos prejuízos causados por aquele incidente de dados. A lei não precisa estar em vigor para eu ter aí demonstrado que aquela exposição daquele dado, ela causou prejuízo ao consumidor. A gente sabe muitas ações que existem de consumidores acionando, por exemplo, empresas de telemarketing, tanto de telecomunicações, quanto de energia, quanto de seguro de saúde. Então, tudo isso, ela é, na verdade, antecessora à própria vigência da lei. Então, eu tenho uma proteção da autoridade, uma fiscalização da autoridade nacional, dos órgãos de defesa, e aí vai Defensoria, Ministério Público, PROCONs, DECONs, e eu tenho dos próprios consumidores, né? Alguns exemplos das penalidades aplicadas, passa. Passa. Deixa eu fazer um adendo. Se vocês entrarem agora naquele site Reclame Aqui, já há centenas de reclamações registradas envolvendo a Lei Geral de Proteção de Dados. Sabe? Já é um exemplo muito claro disso, do que a gente está falando. Os consumidores já estão pleiteando seus direitos, assim como a gente teve um movimento do Código de Defesa do Consumidor, que a gente vai viver nesse momento é exatamente isso. É um novo Código de Defesa do Consumidor, um novo arcabouço jurídico que vai empoderar o consumidor e, ao mesmo tempo, trazer responsabilidades às organizações como um todo. O lado positivo é que, diante da lei, as organizações também têm segurança de saber exatamente como devem caminhar, de que forma devem caminhar para poder atender a esse regramento e poder, aí, ao contrário do Código de Defesa do Consumidor, que é muito principiológico, a lei ela é também, mas ela tem regras mais claras. O importante é caminhar e o importante é efetivamente desenvolver os processos aí de conformidade. E, além disso, nós temos a LGPD, a implementação, como um diferencial competitivo para as empresas. Primeiro, porque empresas que atuem entre si compartilhando dados e estejam envolvidas em episódios de vazamento são solidariamente responsáveis. Segundo, porque nós temos risco à imagem, penalidade administrativa, risco de aplicação de multa, indenização por danos morais. Então, isso faz com que grandes empresas se adequem e façam com que haja uma adequação em cadeia. Então, o que ocorre é que grandes empresas se adequam, isso faz com que seus parceiros de médio porte, com que seus parceiros de médio porte tenham que se adequar, esses parceiros de médio porte têm parceiros de pequeno porte que precisam se adequar. Então, hoje a gente está falando, pessoal, não apenas de cumprir uma obrigação legal, mas de sair na frente da concorrência para não ficar para trás em eventuais negociações de contrato, possibilidade de obter financiamento bancário. Tudo isso vai demandar uma comprovação com a LGPD. Eu queria só dizer para vocês que os dados são... Até porque tem gente que acha que a LGPD veio criar um problema para as organizações. E aquelas organizações que entenderam isso como investimento, entenderam isso como uma forma de relacionamento com o seu consumidor, com o seu colaborador e com o seu fornecedor, tiveram mais facilidade na implantação. Se eu tenho definição, e tem tantos filmes aí demonstrando isso, privacidade no Netflix, privacidade hackeada, né, dilema das redes, eu tenho demonstrando o que é importante hoje, né, num mundo em que essa base ela é comercializada, não é à toa que você
naquela hora que você normalmente entra para comprar, você começa a ser bombardeado com ofertas de promoções dentro da net. Então, diante desse tesouro que nascia, né, que é os dados e todo o seu consumidor, todos esses dados, esse tesouro que desenvolvia perfil, que analisava perfil, precisava ter um regulador. Se não tivesse um regulador, né, você teria, na verdade, uma caça desenfreada e desarrazoada a uma privacidade que é única daquela pessoa natural. Por isso, a lei tem que ser encarada como uma forma nova de relacionamento com o seu consumidor. Até porque vocês viram dentro daquela pesquisa apenas exemplificativa, aquela pesquisa demonstra como é que o consumidor está sendo está se aculturando acerca do valor que tem os seus dados, né? Esse empoderamento, como o Rafael falou. A partir daqui, o especialista na apresentação passa a ser Silvio e Marcos, porque a gente está entrando um pouco na implantação disso. Então, o pessoal R. Amaral e PDK vai continuar aí a falar para vocês sobre essas questões mais práticas e mais objetivas. Raul, deixa eu só fazer uma provocação que é importante diante do nosso interlocutor, né? A gente precisa enxergar o atual momento em que a gente está vivendo na Lei Geral de Proteção de Dados, em que os padrões estão sendo estabelecidos, né? E a gente vem aí, em breve, com uma agência é uma agência que ela vai ter um olhar genérico, porque ela não é específica para um setor, ela não é específica para uma atividade. Então, cabe aí aos órgãos de classe, cabe aí aos órgãos representativos avançarem no estabelecimento desses padrões que vão ser desenvolvidos pelos seus associados, pelos seus representados, inclusive alinhando o mercado de uma forma geral, que vai contribuir, inclusive, para a atuação da própria agência. Ou seja, a agência vai olhar para aqueles padrões que são estabelecidos, para aquele pioneirismo, para aquele modus operandi, e vai, vamos dizer assim, bater no martelo ou fazer ajustes, o que é bem diferente de ditar como deve funcionar ou não, o que muitas vezes pode não ser aplicado àquele segmento. Então, é uma oportunidade de se estabelecer esses padrões e caminhar de uma forma muito coesa. Por isso, a gente insiste muito. Eu sou ex-conselheiro do Telcomp, que é a Associação das Operadoras de Telecomunicações. A gente bate muito o martelo no papel dessas entidades, porque tem aí a possibilidade realmente de criar esses padrões e alinhar todos os seus associados, sigam num modus operandi aí muito coerente. Rafael está muito ligado à área, apesar de advogado, está muito ligado à área de tecnologia. Rafael foi o responsável, né, pela vinda da Angola Cables, que é um hub de cabos de fibra ótica que a gente tem aí na Praia do Futuro. Rafael era o CEO da Angola Cables e foi responsável por essa vinda para o Ceará. Hoje o Ceará, eu posso dizer que o Ceará, né, tem esse diferencial em relação a qualquer outro estado do Brasil, muito por culpa, né, do Rafael. Ok? Então, podem continuar aí. É mais que só. Pessoal, nós temos aqui, então, uma necessidade de implementação da LGPD, tanto para modelos de negócios que sejam B2B, quanto que sejam B2C. E aqui é interessante apontar para vocês que, além de dados de cliente, a gente tem obrigações muito fortes quanto a dados de empregados, seja na fase de captação de currículos, não é mais permitido realizar um compartilhamento de currículos entre empresas, seja durante a própria execução do contrato de trabalho, a empresa só pode receber e tratar os dados que realmente precise para a execução da sua atividade e para a administração interna, e na fase pós-contrato havia uma obrigação legal de um prazo mínimo pelo qual a empresa devia guardar os dados, aqui a gente fala, por exemplo, de CAGED, pelo prazo de 3 anos, controle de ponto pelo prazo de 5 anos, esse prazo passa a ser também o prazo máximo, ou seja, as empresas ultrapassado esse prazo precisam realizar a exclusão desses dados. Marcos, rapidinho, só para dar um exemplo que eu acho que é importante porque clareia aqui o entendimento, a gente cita sempre a questão da exigência de certidão de antecedentes criminais. Não sei se vocês têm conhecimento, mas já existe um entendimento no TST de que essa exigência de maneira indiscriminada de certidão, em regra geral, a empresa, ela inclusive entrega um papel para o próprio empregado, olha, eu quero a certidão, quero cópia do RG, etc. E essa exigência por si só, a Justiça do Trabalho ela já entende que autoriza
deferimento de danos morais em favor do empregado, porque eles entendem que é uma exigência desarrazoada. Ela só pode ocorrer se estiver atrelada a determinados cargos. Aí, se, por exemplo, questão de empregado que trabalha com caixa, com numerário, questão de empregado que trabalha na área do setor de segurança ou empregada doméstica. Então, como o Marcos falou, na verdade, a LGPD, quando se aplica às relações de trabalho, não só com o empregado, como terceiros, grande parte dela, ela se encaixa dentro do quadrinho legal do tratamento de obrigação legal. Então, a gente, de certo modo, já está resguardado, porque muitas das informações e dos dados que as empresas possuem, elas já têm a base legal da exigência de uma obrigação legal para a inserção de informação no sistema ou em documentos pessoais. Mas o que a gente precisa ter essa consciência é de coibir os excessos. É realmente atrelar o tipo de exigência de dado que nós estamos solicitando a uma determinada finalidade. E isso em conformidade não só com a legislação, mas com o entendimento da Justiça do Trabalho, e aí por isso que é importante fazer esse raciocínio crítico sobre todos os fluxos internos e fazer realmente esse mapeamento ali das rotinas e fluxos não só de RH, como das empresas. Em relação à própria implementação da lei, nós temos a divisão em 4 etapas, tá? Primeiro, é importante destacar para vocês que a LGPD ela não é uma lei que trata sobre tecnologia, é uma lei que trata sobre processos. Então, uma adequação, ela demanda uma revisão dos processos internos para que se tenha certeza que todos os dispositivos legais da LGPD estão sendo cumpridos pela empresa. Pode passar. Então, na primeira fase de diagnóstico são realizadas basicamente sessões de entrevista com os diretores, os gerentes, as lideranças empresariais, para que... Só vendo aqui a pergunta. As CDLs não poderão... Bota lá, Monique, por favor. Uma pergunta aqui, né? As CDLs não poderão mais pegar currículo e repassar para os associados. Elas, para fazer isso, devem demandar um consentimento. Então, como é que deve funcionar? A CDL vai anunciar que está fazendo uma captação de currículos e que vai disponibilizar esse currículo e aí lista os associados, e aí os interessados enviam para a CDL, mas dando aquele ok, aquela autorização para o compartilhamento, tá? Isso aí é a adequação no uso do dado, tá bem? Isso tudo, todos esses riscos, essas possibilidades de violação são apuradas, pode fechar, Monique, são apuradas justamente na fase de diagnóstico, em que os processos internos das empresas são mapeados e também os dados que elas utilizam para que sejam levantados os riscos. E, ao final dessa etapa, se entrega para a empresa um plano de ação, ou seja, uma definição de tudo que vai precisar ser feito para a implementação. Posso ir para a fase 2? Aqui a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, mas por causa do tempo, eu vou pular aqui alguns slides, tá? Que é bastante instrutivo. Na segunda etapa, que é a fase de elaboração do plano de ação, a gente está falando de um trabalho a 4 mãos, de assessoria e empresa, porque a implementação da LGPD ela precisa ser business friendly. Não adianta a assessoria chegar para vocês e falar que vocês vão ter que jogar todos os processos no lixo e começar do zero toda a forma de atuação da empresa. Então, basicamente, se nomeia internamente ou contratado um encarregado pelo programa de proteção de dados, que vai ser responsável pela interface com o cliente, vai ser responsável pela interface com a agência e vai gerenciar internamente as políticas, e são também vistos todos os processos que precisam ser alterados e definidas as alterações que serão realizadas. Deixa eu mostrar. Na terceira etapa, nós já temos a implementação dessas alterações de processo, nós temos a elaboração dos documentos necessários, aqui a gente está falando de uma política de uso, de um termo de consentimento, de cláusulas contratuais, nós temos também a avaliação de TI e SI, tá? E aqui é muito importante vocês ficarem atentos, porque tem muita gente que quer implementar LGPD sem passar antes, ou sem passar concomitantemente pela análise da estrutura tecnológica da empresa, o que vai acabar numa implementação falha. Pode passar 2. E, por fim, nós temos a fase de manutenção, que é a fiscalização interna e a preparação para que a empresa caminhe com suas próprias pernas, né? Então, a ideia é que, concluída a implementação, haja uma preparação interna
para que a empresa possa, com o seu próprio corpo diretivo, administrativo e as suas próprias ferramentas, tocar o seu plano de LGPD para não deixar sempre a assessoria ali como uma contingência, como um custo a mais. Tá bem? E aqui é importante destacar, por fim, que a LGPD ela não é hoje um custo, tá bem, gente? Ela é um investimento. Ela é um investimento no futuro, ela é um investimento na preservação do nome da empresa, na prevenção da aplicação de penalidades, na manutenção do status competitivo. Tá? Então, passando um pouco mais rápido por essa fase. Nós trabalhamos, nós enviamos um checklistzinho bem básico, com algumas informações e documentos que nós precisamos para fazer uma proposta, para explicar como é que vai funcionar, e a gente está à disposição também para qualquer associado que queira uma apresentação voltada para o seu nicho de mercado, direcionada para a sua diretoria, para o seu corpo administrativo, para a gente realizar essas apresentações específicas, tá bem? Se vocês tiverem qualquer pergunta, a gente está à disposição. Eu queria agradecer aí a equipe pela apresentação. É uma matéria complexa, eu sei disso, e eu não trago isso com o propósito de estar intimidando ninguém, nem assombrando, pelo contrário, com o propósito de trazer o conhecimento, o esclarecimento. As pessoas não podem ficar desavisadas. Alguém vai dizer, não, mas eu estou lá no interior, minha empresinha é lá no interior do Ceará, eu não tenho nada. Meu amigo, lá tem consumidor? Tem. Lá tem promotor? Tem. Tem PROCON? Tem. Tem advogado? Tem. Se prepare, porque não é assustando, é para que você fique adotando os procedimentos de acordo, lógico, com a tua empresa. É tanto que eu pedi à R. Amaral, eles não trouxeram aqui nenhuma apresentação de custos, porque isso é de empresa para empresa. Esse tratamento vai depender do tamanho da tua empresa. Mas é importante que você fique atento, não é assombrando ninguém. É para que a gente saiba que o mundo deu uma guinada aí quando passou a trabalhar a proteção de dados. Os dados da pessoa. Isso nós não tínhamos essa cautela, nós não tínhamos nós não éramos advertidos. O consumidor hoje, de fato, ele passou a ser rei. Ele sabe do valor dele, do que ele representa, e nós temos que respeitar. E não é que ninguém vai poder viver. Ele deixou bem claro aí, você precisa ter uma orientação segura, bem orientado, não é nada difícil, também não precisa ficar apavorado, mas existe um bichinho chamado aí de corresponsabilidade. Você vai e diz, não, mas eu aqui estou todo direitinho, aí você faz um negócio com a empresa que ela não está, e o consumidor ele vai acionar aos dois. Olha como o mundo é perverso, esse mundo daí. Mas deixar esse material vai ser disponibilizado para todos, e quem quiser ter deles, e deve ser assim, uma consultoria, uma abordagem pessoal, isso é como quem vai ao médico, tem que, cada um, não posso fazer meu exame e servir para o outro. Isso vai servir para mim. Eu já tentei fazer exame aqui, uns exames que o médico pediu, eu pedi o meu motorista para ele fazer no meu lugar. O motorista, eu estou pior do que o senhor, é melhor o senhor fazer o senhor mesmo. Então, não adianta, seu exame da sua empresa não serve para outro. E o teu procedimento, muitas vezes, não é o que vai servir também. Eu vou abrir aqui os diretores, quem quiser fazer alguma consideração, fiquem bem à vontade. Parece-me que não tem ninguém no momento querendo falar. Mas nós vamos, então, passar o material para todos. E Ricardo Amaral, hoje, o escritório é contratado pela federação, ele já dá quem dá assessoria para a gente. O corpo funcional deles é enorme, isso aí tem esse pessoal, é o que está ligado à LGPD, eles têm muitas pessoas capacitadas em cada setor,
E na federação nós podemos utilizar a competência deles. Então, fiquem bem à vontade. E quem quiser consultar, e a CDL que quiser apresentar esse processo para as suas empresas lá no seu município, o material vai, se você quiser, Amaral faz uma apresentação para a sua CDL, para as empresas do seu município. Vocês aqui decidem, escolhem. Pode também ser pela regional, fiquem bem à vontade, a matéria é pesada. A Amaral, devolvo a palavra para suas manifestações finais. Só agradecer as suas colocações, informar que nós somos quase 130 pessoas, sendo 60 advogados, com corpo administrativo, estagiário, somos um escritório full service direcionado a empresas, e realmente o time aqui, esse pessoal que vocês veem aqui, é o pessoal que está voltado para a LGPD, e a gente está à disposição de todo mundo. E obrigado aí pelo espaço que vocês nos cederam. Eu agradeço aí a vocês, mais uma vez, agradeço aos nossos amigos por atenderem ao nosso convite. Pensem nessa matéria, ela é muito importante, de grande importância, por sinal. Então, e tenham uma boa noite a todos. Muito obrigado.